estamos no ar com o 14º episódio da segunda temporada do Pode Fala Mais. Então temos muitas histórias para você assistir. Se não assistiu ainda, volta lá e assista, porque tem realmente aí histórias incríveis de empreendedores de vários segmentos diferentes. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. Achei que conhecia a história, mas só aqui no bate-papo inicial já descobri que teremos, ouso dizer, uma das histórias mais lindas que já passou por aqui. Ela é empreendedora, atualmente trabalha com eventos, então trabalha com sonhos, né? Trabalha com aniversários de 15 anos, casamentos e já é renomada aqui na nossa região. Mas ela já passou muitas coisas nessa vida, muitas fases difíceis e nunca desistiu. Então hoje nós não vamos falar só de negócio, só de empreendedorismo, mas vamos falar de vida também com a Michele Nishimura. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Mayara. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a minha história um pouquinho, né? E compartilhar um pouquinho também desse processo profissional. Vai ter que ser um pouquinho, né, gente? Porque só pelo que a gente conversou aqui, teria realmente uma novela pra gente fazer da vida da Michele. É verdade. Mas vamos lá, vamos começar do início. Michele nasceu em São Paulo. Isso, nasci na cidade de São José dos Campos, São Paulo, né? Sou neta de japoneses, né? Na parte da minha mãe são italianos, portugueses, é uma mistura total. Então, tem várias etnias. Pois é. Mas aí veio para Araranguá ainda na infância, na adolescência. Na verdade, assim, passei a maior parte da minha infância em São Paulo, né? Lá estudei e uma tia veio embora pra cá e a gente sempre fazia todos os finais de ano viagem pra Argentina, pro Paraguai. Meu pai gostava muito disso e Caraguatatuba, que é o litoral norte de São Paulo. Mas aí minha tia veio pra cá e sumiu de repente, mandou um vídeo pra nós mostrando Santa Catarina e ficamos deslumbrados. Então teve um final de ano que nós viemos até Florianópolis, né? Passamos um mês ali, onde eu fiz a virada de ano, né? Ano Novo, Natal, e a gente veio conhecer aqui a casa da minha tia. E ali, minha mãe se encantou, comprou já a primeira casa ali na Lagoa da Serra, e ficamos por cá. Enquanto isso, meu pai foi o primeiro ano dele no Japão. Foi trabalhar para a Panasonic no Japão. Então é uma história bem longa. Mas olha só para vocês verem como Araranguá realmente encanta as pessoas, né? Inclusive aqui, ó, tá passando na nossa TV o episódio com o prefeito César César. Se você não assistiu, assista. Ele contou vários projetos e também a história dele com Araranguá, né? Então Araranguá, se já é bonita, vai ficar ainda mais com as novidades que estão por vir. Mas vamos focar na história da Michele. Michele estava em São Paulo, né? Veio para Araranguá, morou um tempo aqui, depois foi pro Japão. Isso, aí no tempo que a gente veio pra cá e meu pai tava no Japão, meu pai retornou falando que era para nós irmos para lá. Então, lá eu estudei mais um ano. Então, tive um problema sério de saúde, tive epilepsia emocional, me tratei no Japão e voltei, porque eu tinha saudade da família. Nós sempre fomos, assim, muito ligados ao Natal, de estar sempre juntos, festa junina, fazia em casa, tava com os tios, com os avós, com os primos, tudo. E, de repente, você chega no Japão, não tem mais ninguém, né? É uma outra realidade. E essa realidade... E parece que a cultura de lá é um pouco mais fria. É mesmo ou não? Eles são mais reservados. Não é nem frios, porque eles são calorosos. Eles são... Se você conversar, eles vão ser sempre sorridentes, sempre receptivos. Porém, eles são reservados. Não é esse calor que o brasileiro tem. Vamos visitar a casa um do outro, né? Vamos fazer churrasco, vamos fazer essas festas. É diferente isso. E aí, a gente chegou num lugar que era em Kashiwazaki, que é a cidade. Fui estudar numa escola japonesa que era o dia inteiro. Não era a língua dominante que eu sabia, tive que aprender. E, de repente, isso tudo era uma transformação para mim muito grande. Então, onde eu fiquei epilética, tive que tomar durante um ano um remédio, nunca mais tive convulsão na vida. Nossa. Mas ele falou, é emocional, talvez a senhora vai ter que voltar. Então, minha mãe optou em voltar para Santa Catarina, para eu me restabelecer, né, de saúde, e meu pai ficou. Foi a imagem que mais marca, assim, da minha história com o meu pai, foi ir
dentro do aeroporto para entrar, e eu vi meu pai lá em cima no vidro chorando porque nós estávamos indo embora e ele ficando. Então foi uma das coisas mais marcantes da infância, eu digo assim, dessa parte mais triste, né, do meu pai. E então a gente veio e eu fui estudar no Castro Alves. Né? Então aqui a gente começa uma nova vida. Nesse tempo, a gente gostava muito de cantar, de tocar. Então a gente teve um grupo também, que eu acho que as pessoas vão lembrar, que era o Los Pequeños Niños. Né? Então nós tínhamos um grupo de banda, de criança, e a gente tocou muito tempo aqui na região. Então tinha um brasiliano, o Fabrício, que hoje ele é policial, né? O brasiliano eu acho que é professor, o Rodrigo, que era baterista, e entre outros que passaram por nós dentro da banda, e ali a gente tocou em muitos lugares. Então nesse tempo meu pai ficou lá, foi mandando dinheiro, a gente foi ajustando a casa e foi comprando equipamento, e a gente tocou um bom tempo aqui, né? E depois eu fui também fazendo a parte do escolar dentro do Colégio Futurão. Tive uma boa parte ali, onde a gente começa a parte da adolescência, né? E aí terminou o terceirão aqui? Sim, aqui no... E aí já começou a trabalhar, inclusive vendendo consórcios Menegali com o César. Nesse tempo, sim. Que aí a gente tava aqui, eu queria ganhar dinheiro, né? Acho que é um pouco do japonês isso, né? Meu pai sempre ensinou, assim, que a gente tem que começar desde cedo. E aí, onde eu fui vender consórcio Menegali, que eu lembro exatamente, e eu contemplei minha própria primeira bis. Sério? Que legal! Número 93, nunca me esqueço. Já teve a primeira conquista? Sim, minha primeira conquista. Eu fiz também o consórcio, e na primeira contemplação, eu mesma tirei a minha própria bolinha, não acreditava. Acharam que eu tinha feito outra Mas não era sorte mesmo. Não era sorte mesmo, com certeza. E aí depois, então, falando de experiências profissionais, você foi para São Paulo e começou a trabalhar na rede de hotelaria. Isso, aí depois dessa fase, né, eu fui para São Paulo, eu me casei, né, então eu me casei e eu tava lá em São Paulo trabalhando com a parte de hotelaria. Então na parte de hotelaria eu já tinha a Carol nessa parte depois, né? E aí eu comecei a trabalhar com a parte de hotelaria no Hotel Urupema, onde eu alcancei, assim, alguns amigos, onde fui abrindo um pouco da mentalidade, porque a gente é muito inexperiente, né? E qual era a tua função lá? Era na recepção. Mas, assim, a recepção, o que ela tem? Ela cuida da parte de locação do espaço de eventos, né? Tem contato com as agências que fazem... As pessoas que fazem o mês inteiro de pacotes. De pacote, isso, com as empresas. E eu recebia muito japonês, que visitava sempre as empresas ali. Então, sempre estava falando japonês, né? Então, era uma coisa bem gostosa. Pra ti era comum, né? Tinha o seu Vicenzinho, que era um italiano, e ele me ensinou bastante coisa. Então, ele chegava lá, me levou até do Andrea Bocelli, na época um CD, né? E ele tava todo mês lá. Então ele vinha da Itália e disse, eu gosto de Andrea Bocelli. E eu sempre tava muito resfriada. Sono io raffreddato, dizendo. Que eles vieram pra eu dizer que tava sempre resfriada. Porque eu quase não descansava. Era bem puxado trabalhar no hotel. E aí, Mi, nessa época, tu passou um momento bem difícil, porque tu engravidou e depois descobriu um problema, né? Um problema genético, no caso. Nessa época eu tava passando 2 problemas. Primeiro que eu passei uma separação, né, do meu casamento. E eu tive que cuidar das 2 filhas sozinha, né? E então a Stephanie era pequena, ela... foi uma época que eu cheguei a 45 quilos. Nossa. Por quê? Porque eu tinha que pegar um ônibus às 5 horas da manhã, deixar um bebezinho de 9 meses em casa sozinho, com uma filha de 2 anos, praticamente sozinha. Sério? Sério. Porque eu não tinha quem cuidasse. E a moça que queria cuidar, que morava na casa da frente, ela só ia lá depois das 8 horas da manhã. Então, o que eu fazia? Eu tinha um colchão no chão, onde a gente dormia. Eu deixava as mamadeiras no chão, ali no cantinho, para que se acordasse, pegasse mamar e ia dormir de novo. Eu deixava a porta um pouquinho aberta. E eu ia chorando pra trabalhar, porque eu não tinha outra opção. Então, era uma época que eu não tinha fogão. É uma época bem difícil que eu passei. O dinheiro que eu recebia era R$360 na época, né? R$200 já era só o aluguel. Então, o que sobrava? Nada. Porque R$100 era da moça que me cobrava.
Então, eu tinha que fazer caixinha de táxi e das gorjetas dos hóspedes, juntava numa caixinha e eu fracionava para dar tudo certo. Então, era muito difícil. Foi um tempo assim que, olha, não desejo a ninguém, sabe? Porque você vê 2 filhos pequenos, o cobrador sempre dizia assim, moça, não chora. Eu disse, é que eu não posso te falar por quê. Porque eu tinha medo de alguém entrar na minha casa e fazer algo mal para minhas filhas. Sim. E até ser denunciada, né? Exatamente. Vários problemas poderiam acontecer. Exatamente. E eu não tinha quem cuidasse. Então, até que um dia a avó da paterna, né, veio na minha casa, viu a situação toda e pediu para que morasse mais perto para que ela pudesse cuidar. Só que nesse processo eu já estava com as crianças doentes, faltava muito. E o hotel cortou a pessoa que dava mais, digamos assim, que não estava mais sendo útil. E eu fui a pessoa que foi cortada. Eu chorei numa praça, até não querer mais. Eu não queria nem voltar para casa, porque eu não sabia o que eu iria fazer dali em diante. Então eu botei na minha cabeça, eu vou ter o seguro de desemprego, vou fracionar ele, vou adiantar alguns aluguéis para eu não ficar sem ter onde morar, até eu conseguir outro serviço. Então, tudo que eu tinha de dar saída, de tudo, eu não fiz dívida nisso para poder exatamente ter o dinheirinho. E foi foi até bom, porque nessa época eu fiz a festa de um primeiro aninho da Stephanie. Foi o único aniversário que ela teve, praticamente. Que ela tava bem ainda, Sim. né? Então eu consegui fazer um aniversário para as duas, porque depois eu não consegui mais participar dos aniversários, né? Então foi bem difícil, assim, nessa época. E no divórcio, meu esposo pediu pra voltar, eu achei melhor dar uma chance, e aí a gente começou uma nova luta. Foi quando eu descobri que a Stephanie tinha uma doença, nós sabíamos o que, ela não andava, não desenvolvia, levei no ortopedista, não era nada, o pediatra também disse que pode ser preguiça, e eu fui investigando, até que eu cheguei no dia no Hospital da Criança lá em São Paulo, e disse, pelo amor de Deus, eu preciso achar o que a minha filha tem, porque todo mundo diz que não tem nada, ela não anda, e eu não saio daqui enquanto um médico bom não examinar ela. Foi quando o médico viu que ela já não tinha reflexos, ela já estava com o início de hipotonia, que é quando a pessoa está com tipo de uma doença, uma boneca de pano, sabe? Fica babando, ela vai começar a perder os movimentos. Os sentidos. Isso. E ela tinha que idade? Ela estava com quase 3 aninhos, né? Com quase 3 anos, e tinha 2 anos e pouquinho. Mais ou menos. Não chega. 2 anos ela tava, porque a gente ainda ficou um processo ainda de exame até eu ir embora, né? Mas a gente ficou ali, aí investigação. E aí, quando veio o diagnóstico, vocês resolveram ir embora? Isso, porque assim, ela passou por muitos exames dentro do Hospital das Clínicas, né? Então foram investigando, e eu fui atrás lendo, né? Todos os livros, imaginava, será que é isso? Será que é aquilo? E aí eu deixava quase o médico louco. Porque eu queria saber o que ela tinha. Então, quando chegou no último exame, que é o exame de arisfatasiar, a médica disse, esse é o último exame, se der positivo, ela nunca mais vai andar. Se der negativo, pode ser que a gente tenha uma chance dela que ela ande ainda. Aí tá. E aí veio o exame depois de um mês e deu positivo. Eu lembro certinho, tava dentro do hospital, sentei e ela disse, não tem recursos, não existe cura ainda para essa doença. E eu não me dei por satisfeita. Eu comecei a procurar na Alemanha, tudo que tinha sobre leucodistrofia dentro do mundo. E então começou um processo novo. Tem que ter condições. Então nessa época nós já estávamos passando bastante dificuldade. Quando eu levava lá para o Hospital das Clínicas para fazer os exames, eu recebia os passezinhos de ônibus para vir de São José para São Paulo, levava R$5 para poder pagar o metrô e comprar um pão com salsicha, linguiça, que era o que eu comia o dia inteiro com ela, para ficar o dia inteiro no hospital em pé e voltar para casa à noite. Nossa. E muitas vezes eu saía direto do ônibus, direto pro hospital, porque ela tava com pneumonia gravíssima. E era assim, direto. Então eu vivia mais dentro do hospital nessa época do que dentro de casa. E aí a gente começou a abrir a porta pra começar a vender os móveis, vender tudo. Então as pessoas chegam e dizem, tô vendendo sofá, tô vendendo armário, tô vendendo isso, tô vendendo aquilo, tudo, porque eu precisava de ter recursos pra poder pagar ressonância magnética, tomografia, tudo que precisasse pra ela.
E a gente foi desfazendo de tudo. Até que, quando ela foi diagnosticada, sentamos com a minha sogra, e meu sogro disse, vai pro Japão. É a única maneira. Aí, eu falei, eu não quero ir pro Japão. Como é que tu vai deixar um filho doente? Sim. É difícil, né? É deixar 2 filhas, né, na verdade. Sim, eu digo assim, é difícil você já deixar os filhos. Mas imagina um filho que tá doente. E com uma doença grave que tu não sabe como vai ser o dia seguinte, né? Então eu não sabia até que ponto chegaria essa doença. E aí fui fazendo as documentações do Japão chorando. Eu lembro certinho assim, que eu chorava que nem um bebê desmamado. Frustrada pra ter que ir embora. Então no aeroporto foi a última vez que eu vi a minha filha falar. Que ela disse, mamãe tá chorando? Eu disse, não, a mamãe tá indo, mas a mamãe logo volta. E foi a última vez, porque dentro de um mês ela ficou tetraplégica, ela não falava mais, quase não enxergava. E dos 9 meses que eu fiquei nesse período no Japão, porque ela ficou muito ruim, acharam que ela ia morrer. Eu falei, eu tenho que ir embora. A minha filha tá muito ruim. Aí a fábrica deu a passagem, meu marido ficou na época e eu vim. Aí eu cheguei, ela já tomava remédio para convulsão, usava supositório pra tudo. Olha, era 1000 remédios que tu imaginar. Então, aí eu falei, não, isso não é vida. Aí fui pro hospital do sono, a gente fez um monte de exames e eu na minha oração. Porque aí nesse exato momento, como eu tava conversando com você antes, foi onde eu tive meu maior encontro com Deus. Foi onde eu orava na linha incessantemente pela minha filha. Porque eu queria estar com as duas. Mas eu estava muito preocupada, porque cada dia ela piorava. Ela não estava mais quase respirando, sozinha. Teve que usar sonda para se alimentar. Então assim, sabe aquela... Ela já estava com quantos anos, Mi? Ela estava com 3. 3 ainda, com 3 anos. Sim, 3 anos. Então foi bem difícil, sabe? Ela era uma menina muito... doce, alegre, adorava correr, só que ela andava com o suporte da parede, e de repente tu vê aquela filha acamada, que não podia comer nada, mas ela adorava sentir cheiro de café, ela queria café, ela fazia assim, sabe? Então assim, são coisas que vai matando a gente. Eu digo assim que o processo é mais doloroso do que a perda às vezes, sabe? Porque você vai vendo o filho perder todos os movimentos, o direito de ter que comer, de ter que ir para uma escola, de ter que ter um aniversário, e você não poder fazer nada. Há 40 anos, a PS Contabilidade é uma referência em seu segmento. Com uma gestão inovadora e atualizada, a equipe está sempre conectada às principais atualizações tributárias e fiscais. Junte-se aos cases de sucesso que fazem parte do time de clientes da PS e agregue mais valor à sua empresa. Entre em contato e agende uma consulta personalizada para o seu negócio. Trocar de carro é uma decisão muito importante, que envolve muitas emoções e dúvidas. Mas com a equipe da Auto 15 Veículos, você pode ficar tranquilo. Com seminovos de procedência e até mesmo opções de carro 0 km, eles garantem as melhores negociações de mercado. Não espere mais. Vem pra Auto 15. Então, Mi, momentos realmente muito difíceis, né?
com a tua filha. E como foi o desdobramento disso tudo? Quando que tu realmente perdeu ela? Isso, aí a gente foi pro Japão, né? Então, lá no Japão, que eu tava te dizendo que eu vim pro Brasil, meu marido teve um derrame lá. E eu tive que voltar e deixar ela daquele jeito, acamada. E aí Meu tava em Deus. 2 situações, o marido lá e a filha aqui. E eu tive que voltar, liguei pra Air Canada pedindo pra abrir minha passagem pra eu voltar pro Japão. E tive que deixar ela, porque ela não aguentava um voo. Eu tava tentando pra ver se eu conseguia levar eles. Mas não dava, ela não ia aguentar um voo, a médica disse. E lá começamos mais uma luta, porque aí, assim, os gastos começaram a ser mais altos, eu precisava de uma semi-UTI em casa, precisava de ter adaptação de... Pra ele daí? Não, pra minha filha ainda, tá. no Brasil. E pra ele também, porque ele, na verdade, eu cheguei no Japão, ele tinha tido o derrame dele, né? Sim. Até se restabelecer, teve alguns cuidados e eu tive que trabalhar. Os 2. E aí ele voltou depois a trabalhar de um tempo, mas ao mesmo tempo tinha que adaptar tudo pra Stephanie aqui no Brasil. Então, a casa do meu sogro, onde elas estavam, não era terminada. Então, eu tive que terminar a casa dele, botar piso, passar massa corrida, tudo pra entrar o home care. Porque senão eles não deixam entrar. Tem que ter uma estrutura mínima pra poder... Isso, tem que ter mais estrutura. E eu tive que deixar preparado isso pra entrar todo o aparato que precisava. E aí, a gente, como já tinha convênio médico... E aí, vocês montaram uma UTI em casa. Isso, uma UTI em casa. E aí, eu tinha também um quarto especial pra ela dentro do hospital. Porque a qualquer momento ela precisava daquele quarto. Então, quando ela chegava no hospital, o quarto dela era todo rosa do hospital e já deixavam pra ela, reservado pra ela. Porque sabia que era grave. E nisso o tempo foi passando. Por quê? Porque aí ela foi precisando de auxílio, o dinheiro foi ficando curto, e depois eu descobri que estava grávida, né? Então, passei uma gravidez novamente lá no Japão, e nisso a gente foi tentando conseguir levantar fundos de conseguir uma casa, um carro para voltar para vir embora, né? Para dar esse suporte, porque a gente já sabia que não teria mais o que fazer. Né? A gente teria que dar qualidade de vida. Então, ela tinha alimentação parenteral, né? Que era especial só para poder ter todas as vitaminas, porque ela já era bem magra, né? E o bebê estava chegando, então, assim, foram várias situações. E quando o bebê chegou, eu precisava ir trabalhar. O meu ex-marido se acidentou. Ele perdeu um dedo. Misericórdia. Exatamente. Ele perdeu um dedo e não podia trabalhar. E o bebê não conseguia ficar sem estar comigo. Começou a não querer fazer as papinhas, comer. Na escola eles não aceitaram ficar com ele. E eu disse, meu Deus, e agora? Aí a gente foi catar lixo. Foi uma época que a gente passou também. Eu precisava catar lixo nas madrugadas. Só que o lixo do Japão é totalmente diferente do Brasil. Ele é um lixo separado. Então eu ia para outras cidades, outras regiões, onde a gente catava, limpava todo o lixo e eu vendia numa loja de usados, o que estava bom. Porque lá no Japão é assim, né? Tudo é muito reciclável. Sim. Né? Não quero mais, jogo no lixo. Mas pra loja serve. Mas sujo eles não vão pegar. Mas se eu limpasse, eles compravam. Então eu fazia tu ia lá catar o lixo, limpava pra poder vender nas lojas. Isso. Eu limpava, achei saxofone, joia, micro-ondas, tudo que tu imaginar. Tudo dentro do As pessoas lixo. se desfazem assim, facilmente das coisas. Facilmente, igual nos Estados Unidos. Vai lá, tem um lixo certo que é só para eletrônicos, só para roupa. Né? E depois disso, a gente levava para casa, eu limpava, fazia então separação de tudo que estava bom, que estava funcionando, e eu ia lá na loja de usados e dizia que eu precisava vender. E aí onde eu fazia dinheiro. Eu mandava dinheiro pro Brasil e sustentava a gente lá. Nessa época, então, mais uma época bem difícil na vida de vocês. O seu marido acidentado, né, ainda. O bebê pequeno, você tendo que catar o lixo pra poder sustentar a família. A família lá e a família aqui. E a família aqui. As duas filhas aqui. E isso, precisava manter as crianças no Brasil, né? A fisioterapia, né? Tinha a fisioterapeuta, as enfermeiras, que tinha que ter reveza, né? Então, eram 3 enfermeiras que a gente tinha contratado, porque para utilizar o home care, tudo, tem que ter o pessoal
preparado A para equipe isso. toda. Não podia ser pessoal de casa. Então, era um custo muito alto, né? Além do suporte de oxigênio, que tinha que trocar, tudo isso, cilindro, né? Tudo. E aí a Stephanie permaneceu nessa situação ainda por 4 anos. 4 anos. Aí dentro todo esse processo desses 4 anos, ela foi piorando, a gente foi tentando, o Pablo Davi veio, nasceu no Japão, né? E quando ele estava prestes a fazer 1 aninho, que é nesse processo todo, Mayara, nós estávamos já na igreja, né? Nós cuidávamos já da igreja, porque a fé é a parte mais importante. Eu digo assim, se não fosse ela, como tu me perguntou, como é que tu tem emocional para tudo isso? É Deus. Porque se a gente não soubesse dos propósitos, daquilo que tem de promessa, a gente não levaria a vida, acho que dessa forma, né? Então, eu sou uma pessoa assim, que por mais que aparente não ser, eu sou uma pessoa que eu sou meio desafiadora com Deus. Então, quando eu soube que a minha filha estava naquela situação, eu orei durante 1 ano, a gente chama no monte, que você faz vigília, você busca, e um monte quer dizer que é no reservado com Deus. Eu busquei durante 1 ano, para que Deus me dissesse se levaria ela, ou se curaria ela. Aí, Deus não falou nada comigo, e eu disse, opa, tô fazendo a oração errada. Então eu comecei a falar, Deus, faz a sua vontade, mas eu quero saber, primeiro, O que vai acontecer? o que vai acontecer. Eu quero ser a primeira, e eu não quero que o Senhor mande ninguém para falar. Se o Senhor falou através das pedras, através de uma mula, de um jumento, então o Senhor vai falar comigo, eu quero ouvir. Se o Senhor existe, se o Senhor fala, eu quero ouvir. Olha, só abusada. Ousada, hein? Então chegou, e é o que eu falo, nesse processo a gente continuou a vida e eu com Deus, sempre. Então, próximo do Pablo Davi fazer 1 aninho, que era 3 de novembro, eu tava na frente do computador, a Stephanie não tava muito bem, tava conversando com o avô dela, dizendo que ela tava internada. E aí eu vi aquela voz. Sério? Sério. Disse pra mim que era prepara o teu coração que eu vou recolher a Stephanie logo. Falou. Então veio assim aquela voz suave no meu ouvido, com ele falando e eu escutei. Aí eu saí correndo, falei pro pai dela, disse, Deus falou que vai recolher a Stephanie. Ele disse, tá repreendido. Não é verdade. E eu já sabia. Porque eu queria escutar. Eu tava pedindo isso. E aí passou novembro, quando começou dezembro, ela começou a piorar. Chegou um certo dia, eu senti no coração e Deus disse, vai lá e busca ele na fábrica. Eu busquei ele. Aí eu disse pro Tantosha, que é o chefe dele, disse, eu preciso levar meu marido pra casa. Ele falou assim, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, ainda não. Mas vai acontecer. Mas ele só vai voltar pra casa depois que a minha filha falecer. Eu disse pra ele. E aí, desse dia, depois de 3 dias, ela faleceu. A gente ficou 3 dias com ela lá, com eles passando pra nós. A gente falava muito pelo Skype. E ela tava no hospital de Jacareí. A gente não conseguiu ver ela. Eu não consegui voltar. Não tinha dinheiro para poder pagar a passagem. E tinha que pagar todas as despesas. E aí, então, a última vez que tu viu ela foi aquela vez que tu embarcou de volta pro Japão. De volta. Foi a última vez. Eu nunca mais vi ela. Aí eu só vi ela no caixão. Que aí eu velei ela pela internet. E aí, assim, pra você ver, as coisas são engraçadas, né? Por isso que eu falo, assim, que Deus, ele te mostra e ele vai te mostrando e vai te dando sinais pra você entender o que ele vai querer. Então, eu tive um dia que eu tava dormindo, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu vi um gramado, assim, ó, de cima pra baixo. Sabe quando você enxerga? Uhum. E eu vi o gramado, e eu vi o túmulo aberto, e eu tava com ela no colo de vestido azul, vendo pássaros voando e uma capela. E foi exatamente assim que ela foi enterrada. Quando a minha sogra separou um vestidinho pra ela, minha avó tinha dado um vestido azul. Nossa. No Natal. E ela faleceu dia 27. Aí minha avó deu o vestido de Natal, né, azul. E no dia que ela faleceu, minha sogra voltou pra casa, procurou o vestido e não achou o vestido que ela tinha separado, a não ser o vestido azul. Então ela foi enterrada em São José dos Campos, num gramado
Tinha um viveiro de passarinho bem próximo ali, que eram umas gaiolas que eles fazem, e uma capela. Exatamente. Então, assim, só confirmava aquilo que Deus já estava mostrando. E eu tinha tido um sonho, aquele sonho já há um bom tempo atrás. Então, eu achei que era assim, como eu estava preocupada, eu achei que eu não estava vendo nada. Eu estava só preocupada e isso era só o meu subconsciente. Mas não era, né? Era só a confirmação de que realmente Deus estava mostrando para mim. E ali começamos mais uma jornada. Por quê? Porque em seguida que ela faleceu... E ela faleceu com 7 anos daí, com né? 7 anos, E ela, na verdade, com quase 7, né? Porque ela ia fazer 7 dia 16 de março e ela faleceu dia 27 de dezembro. Então, faltando pouquinhos meses para completar 7 anos. Aí, em janeiro, eu olhando o Pablo Davi andando, eu vi a tremida dele. E eu disse... Igual da Stephanie. Igual dela. Eu disse, não é possível. Não é possível. Eu lembro certinho, assim, ele veio e agarrou na perna da mesa e ele deu aquela balançadinha. E eu falei, poxa, não é possível. Aí eu fui pro hospital universitário do Japão, fui atrás de um médico e disse que a minha filha tinha morrido de leucodistrofia e que eu estava com medo que o meu filho tivesse a mesma coisa e que eu queria fazer o exame de arisfatasiar. Tudo em japonês. Já tava... assim, a gente vai aprendendo. E aí, algumas coisas eu misturava em inglês, pra poder dar jeito. E não contei pro pai deles. Falei, vou lá fazer isso quietinha, caladinha. Por quê? Porque a gente levou muita lambada da família por que foi ter mais um filho? Se a filha tava doente. Então, a gente passou, assim, julgamento. Muito julgamento. Isso é péssimo, porque você não se sente... culpada. Não é culpada, é que assim, ó, tem coisas que você não consegue controlar e tem coisas que você... Como é que tu vai... Tu não quer ver teu filho doente? Qual é o pai que quer ver o filho doente? Ao mesmo tempo, tu não vê a família ajudando. Por exemplo, assim, poxa, vou te ajudar, vou estar orando por você. A dizer, mais um filho, mas a gente nunca pediu nenhum arroz pra ninguém. Entendeu? Uhum. Não pediu nem dinheiro pra ajudar em nada. Então, por que tá lá reclamando se eu não levei o problema até eles? Quem tinha o problema era eu, não eles, né? Então, quando o Pablo Davi ficou, eu não queria contar de jeito nenhum. Porque aí, quando saiu o resultado, o pai dela tava vindo buscar a Carol no Brasil. E eu contei pra ele por telefone o resultado. Nossa. Ele ligou e eu disse assim, ele disse, tá tudo bem? Eu disse assim, tá. Aí ele disse, esse não tá muito legal. Eu disse assim, vou te falar um negócio. Eu disse pra ele, a gente tá com o neném doente. Ele disse, eu não quero que tu fale pra ninguém, porque eu não quero ouvir deu um julgamento de novo. Ele disse, mas tem certeza? Sim, eu já fiz o exame. Agora a gente tem que correr. Aí eu comecei a correr atrás de um transplante de medula óssea no Japão. Porque no Brasil é 60% para óbito. E no Japão era 1%. Nossa. É muito diferente. Isolamento do hospital é totalmente diferente. E aí começamos mais uma vez a busca. Aí tivemos que conversar com a família de novo. Pra saber a parte sanguínea. E eu comecei a correr. Só que aí eu não consegui o sangue lá. Eu consegui um cordão nos Estados Unidos. E aí eu só consegui o transplante de medula óssea nos Estados Unidos. E aí eu tive que procurar então um hospital que pudesse fazer o transplante. Aí eu consegui o Beneficência Portuguesa em São Paulo. E agora era ir embora do Japão. E como ir embora do Japão? Daí a Carol já tava lá. Tava lá. E aí a gente tava passando uma crise no Japão. Que todos os brasileiros estavam sendo mandados embora. Não tinha dinheiro pra nada. Gente que tava morando debaixo da ponte. E a gente tá naquela situação. Nessa época, eu lembro que eu acordava de manhã, fazia coxinha, preparava. Quando o pessoal chegava da fábrica, eu vendia coxinha no ponto de ônibus onde os brasileiros desciam, bem cheirosa, uma sacola. E eu vendia lá para poder pagar a minha conta de luz, de água, o Kokumi Hoken, que era um seguro de saúde no Japão, para comer. E o teu marido trabalhava com o quê? Na fábrica? Fábrica, só que lá não tinha zangueu aí, que é a hora extra. Então não dava pra fazer todas as despesas. Porque assim, quem trabalha no Yakin, à noite, ganha melhor. Porque
Que aí você tem uma paga de... É igual aqui no Brasil, né? Aham. Tem uma hora extra, o adicional, tal. Então, tu tem uma paga melhor. Só que ele não conseguia, ele só ficava no Hiroki, que era só de dia. E o Hiroki paga muito pouco. Então, com todas as despesas que a gente tinha, era muito pouco dinheiro que sobrava. E, então, a gente tinha que arranjar recursos pra isso. Até que chega uma moça lá, a Silvia, que eu lembro certinho, ela chegou e disse, olha, vamos pedir pra imigração. Eu só vai conseguir a passagem pro teu menino. Então, se a gente conseguir a passagem, a gente consegue depois pra você. Ah, mas aí o que eu fiz? Vou dobrar joelhinho. Se Deus é Deus na minha vida, eu vou conseguir as passagens. E eu consegui. Eu tenho a carta até hoje. Uma outra hora eu te trago pra você ver. Eu tenho a carta até hoje que eu fiz pra imigração, dizendo que eu tava com a filha assim, que já tinha perdido ela. Tinha mais aquele que eu não queria perder. Que eu gostaria muito que eles me ajudassem pra voltar com toda a família embora. E eu consegui 4 passagens pro Dubai. E eu vim embora pela Emirates. Então, assim, era Deus honrando, sabe? Aham. Então, eu cheguei dia 24 de dezembro de 2008 de volta ao Brasil. E dia 13 de maio, eu internei com o Pablo Davi no GRA aqui em São Paulo pra fazer o transplante de medula óssea, porque não deu certo no Beneficência Portuguesa. E ali começou mais um processo. Então ele teve a pega, deu certo o transplante, mas ele faleceu por herpes grau 6. Sério? Sério. Aí ele faleceu no hospital mesmo. No hospital, nem foi embora. Não, foi embora do hospital já falecido. Depois de 3 meses que a gente já estava no hospital. Ele faleceu 27 de julho. Nossa, 27. De novo. Então, E como é que foi nesse momento, assim, quando tu perdeu mais um filho pra essa doença? Qual foi o teu sentimento na hora? assim, Chegou a pensar, assim, em tirar tua vida, em desistir de tudo? é o que eu falo pra ti. Assim, parece ser irônico, mas assim, eu tava dentro do hospital. E aí eu tava lá. Ele não tava bem, ele tava mamando, mas ia pro hospital dia, mas ele começou a piorar. E aí Deus começou a falar comigo, pra eu pregar a palavra, pra eu ir lá em cima pra poder... Ele me deu a palavra, que era da mulher de fluxo de sangue. E eu disse, mas pra que eu vou falar isso? Eu disse pra Deus, por que eu vou falar? Eles vão falar, se tu tem um Deus desse jeito, por que não cura o teu filho? Aí eu foi no Cantinho da Paz, que era no último andar, falei... Teve uma mulher que falou, já ouvi falar disso, desci, e Deus começou a falar comigo, dizendo assim que o Davi era dele, amado dele, mas que ele jamais me abandonaria. Começou a falar comigo lá no íntimo, e eu disse, não, mas tu já levou a uma, deixa esse comigo. Eu disse pra Deus, esse não, tu deixa esse comigo. E ele disse, mas eu nunca vou te abandonar. Mas esse vai comigo, falou pra mim. E eu disse pra Deus, não, eu não aceito isso. E aí, esse processo... Eu fiquei de luta com Deus até que a minha resistência acabasse. Então, nisso, ele foi piorando devagar, gradativo. Ele foi indo, foi tendo hemorragia, melhorava, ficava... Aí saiu do quarto da UTI, foi para um quarto mais reservado para a família visitar. E ele foi baixando temperatura. Enfim, chegou numa situação que eu cheguei, fechei a porta, dei um banho nele. E eu lembro que eu cheguei na cama, beijei ele muito, abracei ele na cama, chorei até não querer mais, e eu entreguei meu Isaac. Eu disse pra Deus, tá aqui o teu Isaac, Senhor. Toma ele, aquilo que nunca foi meu. Mas eu te agradeço, Deus, eu disse pra Deus. Eu te agradeço por ter sido mãe dele, por ter tido a oportunidade de ter tido esse meu filho. Eu falei pra Deus. E foi um momento tão especial, assim, que eu falo assim, que eu sentia vento no quarto que não tinha janela, sabe, assim, uma coisa assim. E eu louvei a Deus e dormi. Então, no que eu dormi, na cama, na beira da cama, eu acordei, tava todos os médicos em volta da cama. E eu não tinha visto. E ele não estava entubado. E eles entubaram ele, comigo deitada, Entendi. dormindo. Tu não viu nada. Não vi nada. E aí eu falei, ele já partiu? Aí ela disse assim, ainda não. E pra mim, eu já sabia que não estava mais ali. Mas eles não queriam me dizer, porque ele estava em 100% de ventilação.
né? Aí eu precisava fazer 24 horas de exames para ver se ele tinha morte cefálica, tudo. E aí a médica sentou comigo lá, a doutora Lucy, que é muito minha amiga até hoje, e disse: Mi, a gente não tem mais o que fazer com o Pablo Davi, mas a gente respeita, você quer deixar ele lá nas máquinas? Então a doutora Lucy falou: a gente não vai tirar ele do tubo, não vai tirar ele das máquinas se não tiver tua permissão. Eu sempre fui uma pessoa assim muito justa, sabe, Mayara? Eu penso assim, tem outros que vão precisar daquele quarto, que ainda tá precisando para poder se recuperar. Se o meu já não tá ali, por que eu vou deixar? Aí eu disse assim: eu não vou deixar ele ali. É só maltratar o corpinho que ele não tá mais ali. Eu sei que ele não tá. Aí eles me pediram para retirar para pesquisa, se eu permitia, pedir para que o corte não fosse aqui, fosse para trás, e eu botasse uma touquinha para que ninguém visse, né? E aí ela falou assim: mas tu quer mais um pedido? Eu falei assim: eu quero. Eu quero que o coração pare dos meus braços. Aí eles estubaram ele, botou no meu braço, e eu cantei pra ele até eu ver parar o coração, ficar roxinho os dedos, tudo. E ali eu fiquei mais ou menos em torno de uma hora com ele no colo, chorando dentro do quarto, e a família chegando. Então, assim, são situações que você nunca imagina. E eu vou dizer, eu sentia um negócio tão grande dentro daquele quarto. Não, era uma tristeza, ao mesmo tempo, alguma coisa assim diferente, sabe? Porque as pessoas entravam, choravam, mas não era um choro, sei lá, de tristeza. Era uma coisa diferente. Então eu dei banho nele, pedi pra botar fralda nele. E eu não queria que descesse uma maca fria. Porque é a última lembrança do teu filho, né? Então ali eu fui pro hotel pra no outro dia fazer um certidão de óbito, porque eu tava em São Paulo, pra liberar o corpinho dele, pra esperar ele lá em São José dos Campos. Então a gente enterrou ele no dia que choveu muito, porque antes dele falecer, ele falava muito água, ele queria muita água, porque ele tava com muita dor. Ele estava tendo hemorragia cerebral, então o edema estava muito grande, ele pedia água, e foi uma das coisas assim que mais marcou, sabe? Então, no dia do velório dele, eu lembro que a gente cantou o hino que fala Mais Grato a Ti, que é o hino da harpa, para que a gente sempre fosse mais grato, sempre mais grato, né? Porque tudo nessa vida é passageiro, a gente sempre tem que saber ser grato em todas as circunstâncias, até na morte. E dali a gente começou um novo período, saber ter que se readaptar. Um recomeço daí. O recomeço. Minha filha sem os irmãos, eu sem profissão, o pai dela também, porque a gente trabalhou a vida inteira em fábrica para poder ter algo para eles, para dar estrutura de saúde. E como agora, né? Então, como ele tinha trabalhado uma época com o pai de marcenaria, a gente passou uma situação bem difícil na casa com meu sogro também. Fomos embora para Londrina. Então, lá em Londrina, eu fui trabalhar com auxiliar de cozinha para uma comida árabe, onde eu aprendi a fazer comida árabe. E ele foi trabalhar com marcenaria, fazendo projeto, vendendo projeto. E ali a gente recomeçou. Depois de um tempo fui trabalhar com a Avon, onde minha vida começou a dar uma outra guinada, né? Eu tinha tido 2 casamentos no Japão, de amigas que eu mesma ajudei a fazer, montei, decorei. Não era a mesma coisa, né? Que hoje eu digo assim, a gente se mete a fazer, né? Mas foi aonde começou esse sonho, foi onde tu descobriu que tinha primeiro gosto. Isso. E depois talento também para trabalhar na área de eventos. Isso. E aí, quando a Sandra, que é a gerente da Avon regional, me viu trabalhando, ela disse: vem trabalhar comigo. Eu disse: eu não sei se eu vou dar conta disso. E eu fui trabalhar, eu queria tanto trabalhar, mudar de vida, que eu fui trabalhar como gerente executiva de vendas. Eu fiz uma equipe muito rápido e quando eu tinha que passar de cargo, eu já estava no segundo. E eu tinha que esperar cada etapa. Então, eu subi em 9 meses todos os degraus de executiva e foi subindo de cargo.
Então, ganhei o prêmio da FERG de melhor venda. Eu fazia desenvolvimento de venda com as minhas revendedoras, né? No final, eu tinha 162 mulheres Nossa. diretamente que eu gerenciava. Então, assim, foi bem legal, aprendi muito. Mas aí o casamento desandou. O casamento desandou, não estava bem, né? Nem eu, nem ele. E ele não queria assumir. E eu sou uma pessoa que como eu digo, a gente não vive de hipocrisia. Então, E tu é prática, né? eu sou muito Tu prática. precisa resolver, tu resolve. Eu acho que a gente não pode ficar esperando o tempo passar. A vida passa muito rápido, né? E eu disse pra ele, você vai ter direito de ser feliz. Tu vai arranjar uma outra pessoa que te ame, mas eu não te amo mais. Então eu preparei desse 1 ano que eu fiquei em Londrina, fiquei 1 ano e meio, mas 1 ano pra trazer minha filha embora. E aí eu vim pra casa da minha mãe. Aqui pra Araranguá. Pra Araranguá. Então eu cheguei em fevereiro de 2011 em Araranguá. Onde eu cheguei, fui trabalhar lá no Caverá, eu fiquei ali uns 30 dias, aí seu Antônio da AM me chama de Japi, ele já me conhecia há muito tempo, fui trabalhar com revenda de álbum, mas em 1 mês e meio ele decidiu me colocar como representante lá em Criciúma. É onde eu desenvolvi. Teve realmente um contato mais profissional com a área de eventos daí. Isso. Então aí eu fui para a representação em Criciúma, onde eu comecei a desenvolver muito mais a habilidade de venda, que ele falava assim, você tem carisma, ele dizia, então as pessoas gostam de você, né, Japinha? E aí eu fui. Aí onde eu fui fazendo venda. E aí vem a empreendedora, né? Empreendedora guerreira, que já tinha passado por várias experiências profissionais, inclusive trabalhando com lixo, Sim. em um país com uma língua completamente diferente e costumes completamente diferentes Sim. dos nossos. Veio também já o teu tino para vendas, comunicação que tu já tem mesmo, né? Sim. Isso já é algo natural teu. E também essa questão que nós falamos aqui de ser prática, de ser resolutiva, de ir em busca das coisas. Sim. Claro, unindo isso ao mundo dos eventos, que trabalha muito com sonhos, com beleza, com bom Exato. gosto, que também são habilidades que tu tem, né? Exato. Eu acho que assim, juntou o mix de tudo, né? Como a gente tava falando. Comecei a trabalhar com o evento e isso já foi me apaixonando. Só que trabalhar com o sonho das pessoas, ele te exige muito mais. Só que assim, trabalhar com o sonho para você realizar também o seu junto, com certeza ele é mais prazeroso e vai fazer com que você sempre faça melhor, né? Então, eu acho que tudo é não desistir, né? Independente da situação que você esteja, eu nunca desisti eu sempre vi ali a saída. Não assim, sabe, eu não sou aquela pessoa que diz assim, eu tô passando por essa dificuldade, agora essa dificuldade. Não, eu fico pensando, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer pra poder sair dessa? Isso é temporário, mas eu não vou permanecer nisso. Eu sempre pensei assim, sabe? Vou perder agora? Eu reconstruo de novo. Como eu vim embora, me separando, eu não trouxe nada. Eu só trouxe a filha, o carro e as bagagens, mais nada. O resto eu deixei tudo. E eu disse, eu compro tudo de novo. E eu comprei tudo de novo. Né? E aí, como nasceu a tua empresa? Isso, então eu tava dentro da AM, comecei a fazer casamento pro seu Antônio, mas não dava certo. Por quê? Porque eles são um ramo de formatura. Misturar com o ramo de casamento, as pessoas queriam que eu fizesse. E eu sou muito ética, como eu digo. Não dá certo. Eu não vou trabalhando para eles para fazer outros tipos de evento. Eu cheguei a fazer com a permissão dele. Fiz a convenção da Cristal Copos, fiz o 51º Jogos Abertos, né, de Santa Catarina. Fiz alguns com o nome da AM, mas quem foi lá fazer fui eu, não foi ele. Né? Ele me permitiu, eu falei, deixa eu fazer, mas eu levo o nome da AM. Então eu levei, fiz, né? Mas aí chegou um momento que eu precisava ganhar mais, eu precisava galgar mais que isso. E aí ele falou que não podia, então eu falei, então a partir de hoje eu não trabalho mais pro senhor. Né? A partir de hoje eu vou galgar pra mim, eu vou trabalhar. Empreender mesmo. Isso, eu vou empreender. E aí eu falei assim, não posso trabalhar no mesmo ramo, que pode me dar um processo jurídico. Então, vou trabalhar numa outra área, fui trabalhar com comunicação visual e ao mesmo tempo, tentando empreender ao mesmo tempo junto. Então, eu fazia a noite de reunião com noiva, com 15 anos, né, os aniversários, e durante o dia eu trabalhava para Art Color de Criciúma, fazendo venda de outdoor, de tudo que tu imaginar de material de comunicação visual. Uhum. Né, ali eu fiquei... Vendedora, né?
Tem que ser. Aí ali eu trabalhava até Garopaba, quase Florianópolis, né? Fazendo venda, que aí toda aquela região era minha. Aí fiquei até janeiro, mais ou menos, trabalhando. Aí eu disse, ou eu trabalho pra mim, ou eu continuo trabalhando pros outros. E aí eu decidi abrir mão, passar o perrengue, ou faz o negócio dar certo, ou faz dar certo. E assim foi. E assim estamos. E assim está. Hoje uma referência já, né, Mi? Já fez muitos eventos aqui na nossa região. Casamentos, festas, aniversários, Sim. baile debutantes. Sim, só de baile mesmo é o 13º baile de debutante. Então, assim, ganhei muita experiência com isso também, porque eu falo assim, ó, não é porque hoje eu tô no ramo, tá lá na frente, a gente não tem nada mais pra aprender. Não, a gente sempre tem, todos os dias. Eu sou uma pessoa muito simples mesmo, assim, às vezes eu poderia até ser um pouco mais, como se diz, se impor mais, mas eu acho que não, porque eu acho que é na simplicidade que a gente conquista as pessoas, é na simplicidade que a gente aprende, a gente é falho, a gente erra, mas dessa simplicidade faz com que a gente enxergue que a gente precisa melhorar. E faz com que a gente sempre cresça na medida certa, sabe? Fazendo degrau por degrau, sem passar por cima de ninguém. E a gente conquista o campo nosso por mérito mesmo, de esforço, de vitória, sabe? Humildade sempre, né? Sempre. Eu acho que é isso. E como é que funciona o teu trabalho? A tua empresa hoje, vocês fazem como? Vocês vão lá, fazem a primeira reunião, por exemplo, num casamento, né? Fazem a primeira reunião e depois vocês cuidam exatamente do quê? Isso, na verdade, assim, claro, cada uma tem uma forma de trabalhar. A minha empresa, eu adaptei tudo que eu vi de dificuldade, tudo que ela tinha que ter acesso, que era moroso, o processo era moroso, eu trouxe para que facilitasse. Então, por exemplo, hoje, vai fazer um casamento. Eu não passo um orçamento sem saber de algumas características do casamento, sem saber a necessidade real deles. Por exemplo, Michele, vou fazer um casamento lá em Florianópolis, já sabe que vai ser o custo, vai ter deslocamento, tem tudo isso. Para quantas pessoas, né? O que já tem contratado, o que não tem. E o principal, quanto eles querem investir nisso? Né? Porque eu já tive casos... Pra já trabalhar realmente dentro da possibilidade, né? Isso, porque o que acontece? Eu consigo melhorar minha tabela? Eu tenho uma tabela de trabalho? Tenho. Mas se eu tenho que levar uma equipe, que eu tenho deslocamento, que eu vou ter que dar hotel, tudo isso, eu tenho que cobrar mais. Eu tenho que cobrar esse deslocamento diferente, né? Mas em Araranguá, tem poucas pessoas. Então, a gente consegue diminuir. Por quê? Porque o meu custo de deslocamento vai ser menor. Então, eu consigo personalizar o meu trabalho e o meu custo também com isso. Não quer dizer que eu vou ter que vender por tabela fechada, né? Sim. Então, mas bem personalizado. É bem personalizado. Mas, vou casar daqui a 2 anos, então eu vou cobrar realmente tabela, por quê? Porque eu não sei como é que vai ser o processo daqui até lá. Uhum. Até porque o garçom que vai trabalhar comigo, pode ser que naquela época ele aumente, e eu não vou cobrar a diferença do cliente. Quem vai pagar a diferença sou eu. Então, assim, o que fecha comigo e tá acordado comigo é dali até o final. E aí, tu coloca tudo no pacote, se a pessoa quiser. Sim, aí eu tenho vários parceiros. Então, assim, o que eu faço? Eu sei quanto, mais ou menos, cada um custa. Então, eu não vou jogar o orçamento para aquele fotógrafo ou decorador que ele tem um custo excedente. Por exemplo, assim, eu sei que dali ele não vai fazer por menos, ele não vai fazer negociação, né? Apesar que muitos fazem, a maior parte, mas a gente tem, sim, um padrão para cada um. Né? Eu sei que quanto lá de Criciúma vai me cobrar para fazer a filmagem ou só a fotografia, né? Ou aqui em Araranguá. Então, eu não vou jogar para ela aquilo que ela não vai poder gastar se o máximo que ela vai ter que ser só 6 mil. Então, eu vou trazer um da mesma qualidade, mas que tenha um custo menor. Que ainda tá... Hoje, no ramo de casamentos, porque eu acho que isso é uma curiosidade que as pessoas têm, porque eu casei faz 2 anos e todo mundo só queria saber disso. Mas vamos fazer, assim, um casamento aqui em Araranguá para 200 pessoas. A partir de quantos a pessoa vai ter que investir? Depende do local, mas é em média de 80 mil. Então, prepare-se, gente, olha só. Quem quer casar, já se prepara. Porque você tem que pensar na bebida, isso é incluso tudo, né? Aham. Bebida... Decoração,
né? Pra mais, Garçom. né? Dependendo pra mais. Depende, dependendo do claro, lugar. se a pessoa for uma pessoa que gosta de tudo do bom, do melhor, Isso. mais uma decoração que seja mais requintada, mais elegante, sofisticada, vai ter que investir Isso. mais, né? Depende do formato muito do casamento. Ah, eu quero. Dá pra fazer com 80 mil? Dá pra fazer. Ah, mas eu queria assim, eu queria com tal pessoa, mas eu queria com essa decoração, eu queria com mesa de frios. Aí eu vou dizer, vai começar a aumentar. As exigências, quanto maiores, mais vai ter que investir. Isso, e ela vê isso na prática, porque a gente faz uma planilha financeira, né? Essa planilha eu já dou pra ela mais ou menos com o proximal de cada fornecedor, de quanto que ela vai ter que gastar. Por exemplo, decoração, bota lá 15, 20. Comida, se é 200, vai dar lá uns 16 mil, 20 mil, 100 reais por pessoa, por exemplo. Já foram embora 40 mil, né? Mais o salão, mais a bebida, mais a equipe, fotógrafo, filmagem, e vai embora. Vestido, maquiagem. Uhum. E isso, às vezes eu nem coloco muito vestido, tá? Porque tu pode gastar 30 mil no vestido, como tu pode gastar 2.500 reais, Aham. né? Então, o vestido é uma coisa que eu sempre deixo fora, porque ele é algo particular. Mas eu sempre indico alguns lugares que eu sei que tem o custo-benefício. E, então, assim, desde a apresentação, desde do material que vai fornecer para ela e desde o atendimento. Porque não adianta ser barato e o atendimento ser zero. Sim, a experiência do cliente, né? Isso, é a experiência. Então, vou lá indicar Ainda pra ela mais num momento como esse, tem que ser perfeito. Exatamente, porque noiva, querendo ou não, ela quer ser paparicada. E é o momento do sonho dela. Então, assim, você não pode tratar o sonho dela como qualquer coisa, como uma venda. Não. Tu tem que realmente trazer o encantamento, ela se encantar com o teu atendimento pra ela encantar e levar o encantamento pra casa. Exatamente. O marido só diz sim, ok. Exatamente. Nesse ramo de casamento, de eventos, deve ter muitos perrengues. Com certeza. Tem algum, Muitos. assim, que tu lembra que foi o maior e que vocês conseguiram dar volta? Sim, não houve nenhum que a gente não deu volta. Sempre dá Viu? volta. Agora eu sei. Sempre, não. A gente tá lá Tem que dar, né? Tem que dar resultado. Na verdade, como eu digo sempre às noivas, eu não tô vendendo um serviço, eu tô vendendo um resultado. Nem que eu tenha que tirar o couro e os cabelos. Mas eu vou, entende? Eu vou fazer dar certo. Não, eu acho que tu tá contratando alguém que vai lutar por você. Eu tive um casamento aqui em Araranguá, dia 23 de novembro, eu nunca me esqueço. Era o do Edson e da Morgana, até eles sempre falam sobre isso, né? Tinham 300 convidados e eles compraram 300 puffs, que cada puff era um presente para cada convidado ter que levar embora. Nossa. Essa era a legal. lembrança. Super legal. Foi lá na Pura Brasil. Só que no dia, choveu tanto e era com tenda, que levou tudo, assim, ó. Choveu, molhou tudo, a mesa, toalha, levou os quadros, arrastou tudo que tu imaginar. E eu fiquei assim, e agora, né? A gente pega o paninho, vai secar o paninho, a chuva não cessava. Eu disse, vamos esperar. A gente tem que ter muita calma nessa hora. Com ela lá, se não deu certo, o que a gente faz aqui dentro? A gente vai já vendo o plano B, né? Sempre tem que ter plano A e o plano B. Mas ali, como eles estavam numa situação de muitos convidados no espaço daquele, na hora, Plano não B esperado. ia ser complicado. Isso, arranjar um plano B de última hora tem que ser muito adaptado. Mas Deus é maravilhoso. Começou a vir o solzinho, nós secamos os 300 puffs, arrumamos tudo em 15 minutos. Meu Deus. E a gente fez o casamento no horário previsto. E nesse casamento ainda veio mais a Morgana e o João Vitor, que ainda ganharam o buquê, e eles nunca se esquecem de ter visto toda a função da gente correndo, limpando, secando o puff, e deu certo o casamento. Colocamos até um balão até. Superou ainda. Foi, assim, olha, deu tudo certo, o céu foi maravilhoso, e eles sempre falam assim, foi E pra ti, como é empreender nesse segmento? desafiador. Sempre. Nunca trato um casamento como igual ao outro, porque cada um ele é personalizado, a gente tem que fazer leitura do cliente, cada um tem uma personalidade, um estilo, né? Às vezes querem mais temático. E também lidar com as noivas que não entendem que aquilo não dá pra ser, né? Tipo, quer
Sonha com algo e quer que seja daquela forma. Isso, eu já tive uma noiva que me procurou, até não fechou comigo, né? Porque ela disse, eu queria isso. Eu disse, olha, mas com esse valor que você quer, não é possível, né? A gente conhece todos os fornecedores aqui da região. Sim. E com certeza, quando ela fez, gastou muito mais, realmente foi muito mais, sabe? Acho que a transparência e franqueza, ela tem que ser primordial. Por quê? Não adianta eu dizer, vai dar certo, e eu deixar o cliente endividado. Eu acho que isso é pior. Chegar na última hora, daí o cliente vai ter que pagar, porque imagina, as vésperas do casamento, mas aí vai se endividar pra isso. Sim, porque eu já ouvi muitos casos disso, de dizer, fiz com tal pessoa, e foi indo, foi enfiando, por fim, tive quase vender o carro para poder pagar. Não, essa não é a minha intenção. Eu acho que um bom casamento, bem preparado, a gente tem que estar alinhado com tudo, porque o equilíbrio ele tem que começar de tudo, desde a família, desde o financeiro, desde o que eles estão construindo. Então já sabe que o custo é aquilo, eu vou ter que realmente sempre trazer a realidade para eles. Eu quero isso, vocês estão construindo, vocês disseram que não quer gastar. Se gastar com isso, vai aumentar aqui. Então, estão dispostos a isso? Sim, ok, beleza, assinado embaixo. Do contrário, eu sempre trago essa clareza com o cliente. Eu acho que essa transparência tem que ser feita, sempre. Eu sou, como se diz, na verdade, tem uma palavra certa que eles falam. Agora, a gente não conseguiu pensar, né? Eu sou sempre aquela parte que não é um balde de gelo, mas de água gelada. Mas eu sou a pessoa que realmente vai colocar sempre eles na realidade deles. Sim. Porque, realmente, sonhar, a gente pode sonhar, vai sonhar 1000 coisas. Eu também gostaria, né, botar forração inteira de flor no teto e faz um monte de coisa. Mas não funciona assim, né? A gente sabe que tudo tem um custo, tem que tudo trabalhar muito com caro. a realidade de cada um também, Isso. Né? E aí eles também não têm noção. Porque assim, quem trabalha com engenharia, ele sabe quanto vai custar uma obra, ele sabe como que tem que ser feito. Então, eu não vou poder dar a opinião que ele estudou para aquilo. Né? Como a noiva também acha e vê em fotos, o Instagram vende muita imagem, mas ele não vende uma realidade, certo? Certo. Que é uma verdade. Eu digo isso, o Pinterest também. Então, você vê muita coisa e aquilo tem um custo. Então, não é fácil de fazer, né? Elas acham assim, é fácil porque foi feito assim, mas não funciona assim, né? Na realidade. Então, a gente sempre traz essa realidade, por quê? Porque a gente sabe que depois o resultado dá diferença. Vai ser diferente. Mi, agora eu vou fazer aqui, antes de encerrar, umas perguntinhas que a gente tem nessa nova temporada. Tá. De curiosidades, que tu pode me responder com uma palavra ou uma frase, se for possível, tá? Então, vamos lá. Entre tantas dificuldades que tu já passou, qual foi a maior? Perder os filhos, com certeza, sempre. Qual a culinária que tu mais gosta? Todas, eu adoro carne e sushi. Bem brasileira e japonesa. A maior alegria da sua vida? Meus filhos. Hoje, a Mi tem 4 filhos. 4 filhos, e já sou vó. Aqui com ela. E é vó. Olha só, super jovem e é vó. Uma frase em japonês. Aishiteru. Que significa? Eu te amo. Olha só, viu? A gente também é cultura. O evento dos sonhos, pra ti? Casamento da minha filha, com certeza. Que já aconteceu e tu realizou, né? Já, 23 de dezembro. Deus. É o meu tudo. É a minha base. E sem ele não sou nada. E como foi participar do podcast? Maravilhoso. Mi, falaríamos muito mais, muito, muito mais. Eu fiquei assim, impressionada com os detalhes da tua história. Eu falei lá no começo que teríamos uma das histórias mais lindas que já passou por aqui, realmente. Obrigada. Então, assim, eu te agradeço de todo o meu coração por tu ter vindo e ter aberto realmente a tua vida pra gente. Com certeza tu inspirou muitas pessoas. Obrigada, Mayara. Obrigada por participar, por compartilhar. E eu digo sempre, né? Não desistam, né? A vida ela é uma só e a gente não pode desistir nunca. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E até o próximo episódio.